Capítulo 1 Floresça no isolamento. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Marcos, capítulo 5, verso 25. Em dezembro de 2019, ouvimos rumores sobre uma doença causada por um novo vírus. No começo eram informações tão desencontradas e, como era do outro lado do planeta, não demos a devida atenção. Mas em poucas semanas os relatos começaram a se espalhar pelo mundo afora e de repente chegou ao Brasil a tão famosa e assustadora Covid-19. Dentre as recomendações médicas para evitar-se a doença, as principais eram quarentena, distanciamento social e isolamento. Comércios, escolas, teatros, restaurantes e muitas igrejas foram fechadas como medida de contenção. As pessoas tiveram que se isolar e conviver apenas com os que moravam com elas na mesma casa. A falta do abraço, do toque e da socialização fizeram parte do dia a dia. O isolamento gerou efeitos psicológicos nocivos à humanidade, e a duração do isolamento causou insegurança e medo quanto ao futuro. Afinal, não estamos acostumados a parar. Somos uma sociedade que vive em ritmo acelerado, correndo contra o tempo. Psicólogos dizem que ficar por muito tempo em isolamento pode causar problemas de saúde como depressão e ansiedade. É a partir desta informação que quero compartilhar a história de uma mulher que passou 12 anos presa num distanciamento social, isolada do mundo e sem perspectiva de futuro, também conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Foram 12 anos de enfraquecimento constante, anos de sombras densas na alma, de lágrimas copiosas, de noites mal dormidas, de madrugadas insones, de sofrimento sem trégua. É de se imaginar que muitas pessoas já a haviam dado diversas receitas caseiras, simpatias. Quem sabe ela não era acusada constantemente de estar em pecado. Afinal, esse não era o pensamento dos discípulos. João capítulo 9, verso 2. Após 12 anos de expectativas frustradas, que esperança poderia ter essa mulher? A própria Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Provérbios capítulo 13, verso 12. Não é possível entender a dor enfrentada pela mulher do fluxo de sangue a partir da realidade atual. É preciso compreender o contexto cultural em que ela vivia. Para isso, vejamos 3 tipos de isolamento que essa mulher enfrentou por causa da sua enfermidade. O primeiro isolamento enfrentado foi o conjugal, pois, de acordo com a lei judaica, uma mulher que convivia com fluxo de sangue não podia relacionar-se com o marido, visto que era considerada impura. Inclusive, era ensinado por rabinos que o descumprimento da lei resultaria em maldição aos filhos. Assim, uma mulher solteira, em razão da proibição de relações sexuais durante o período de fluxo, era impedida de casar-se. De acordo com a lei mosaica, as mulheres tornavam impuro tudo que tocavam, até mesmo utensílios domésticos, camas e lençóis. Desse modo, quem tocava nos objetos impuros também se tornava impuro. Para os rabinos, até o cadáver de uma mulher que morrera menstruada deveria passar por uma purificação especial com água.
O segundo isolamento enfrentado por aquela mulher foi o social, pois a ordem era que ela vivesse confinada, excluída da sociedade por causa de sua impureza. Ela era tratada como se fosse uma leprosa. Nesse sentido, por 12 anos foi impedida de ter qualquer contato com quem amava, o que provavelmente afetou a sua autoestima e a forma de se ver perante outras pessoas. Por fim, o último isolamento enfrentado pela mulher do fluxo de sangue foi o religioso, pois ela era proibida de chegar perto de qualquer sinagoga, por ser considerada impura ritualmente. Não podia participar de cultos públicos ou festas de nada. Lopes, 2012. Os 3 ambientes relacionais. Certo dia, enquanto ouvia atentamente uma ministração do pastor Rodrigo Soeiro, o Rô, meu esposo, fui presenteada com um valioso ensinamento sobre os diferentes tipos de ambientes relacionais: o íntimo, o privado e o público. De acordo com ele, o ambiente íntimo é aquele que compreende fatos e ações que somente você e sua família poderão viver. No ambiente privado, a família pode participar e desfrutar de ações em que poucas pessoas poderão vivê-las junto com você. No ambiente público, por sua vez, a família terá ações e comportamentos em que qualquer pessoa poderá ver. Não se trata de sermos falsos ou termos 2 caras. Significa apenas que há falas, comportamentos e comentários que devem ser reservados apenas para nossa intimidade. Agora perceba que a mulher do fluxo de sangue teve as 3 áreas de sua vida afetadas por aquela enfermidade. Apesar de o período de isolamento social vivenciado pela pandemia da Covid-19 nem se compara com o tempo de isolamento vivenciado por aquela mulher. Em razão dos diversos resultados nocivos causados às pessoas, como depressão, ansiedade, violência doméstica, divórcios e até mesmo suicídio, é possível que você imagine pelo que a mulher do fluxo de sangue passou. Não estamos acostumadas a viver em isolamento, nem a parar em nossa rotina frenética. Somos uma sociedade em ritmo acelerado, correndo contra o tempo porque aprendemos que tempo é dinheiro. E esse estado de aceleração social influencia a forma como vivemos e nos relacionamos. Pesquisas confirmam que situações de estresse crônico contribuem para um estado de exaustão do organismo, provocando seu desequilíbrio. O isolamento que vivemos não fez parte de uma escolha que fizemos de diminuir nosso ritmo intenso de vida. Pelo contrário, com o isolamento, perdemos nossa autonomia, nosso poder de decidir quando andar, circular e realizar tarefas. Fomos pegos de surpresa sem que tivéssemos tempo de nos preparar para a sua chegada. Ora, fomos criados para o relacionamento. O próximo confirma a nossa existência no mundo. Por isso, o isolamento causou e causa efeitos negativos à humanidade. Embora cada pessoa reaja de maneira diferente diante de situações estressantes, um dos sentimentos mais comuns na maioria das pessoas é o medo, o que sem dúvida pode paralisar e prejudicar a muitos. Talvez você esteja passando por uma situação de medo nesse exato momento da leitura. Pode ser medo do futuro, medo de ir para um hospital, medo de não conseguir viver aquilo que você tanto sonha, medo de ser inexperiente ou qualquer outro tipo de medo. Por isso, quero trazer coragem ao seu coração,
mesmo em tempo de incertezas. Coragem para que o medo não te paralise. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. 3 armas poderosas. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que, ao invés de um espírito de medo, Deus nos deu 3 armas poderosas para que nele pudéssemos lutar: poder, amor e equilíbrio. Poder. O poder de Deus sobre as nossas vidas nos possibilita enfrentarmos o medo, ou seja, onde o medo nos paralisou, o poder de Deus nos fará movimentar. Nós estamos acostumados a relacionar o poder de Deus a movimentos espirituais, milagres ou curas, mas nós precisamos começar a enxergar o poder de Deus agindo no nosso dia a dia. Enquanto estamos reunidos num culto alegre, repleto de louvores e manifestações espirituais, é muito fácil percebermos o poder de Deus. Desse modo, faço um desafio. Quando o medo mostrar a você a sua face sombria, lembre-se de que o poder de Deus não ficou lá na igreja depois que o culto acabou. Esse poder que vem do Espírito Santo de Deus e que habita em você está se manifestando constantemente. Nosso desafio é perceber esse poder quebrando todas as correntes do medo que insistem em nos paralisar. Então, quando o medo vier paralisá-la, lembre-se de que o poder do Espírito é dínamo, uma força dinâmica dentro de você que a impulsiona a prosseguir com coragem e ousadia. Amor. Enquanto o poder nos dá coragem para encarar o medo, é o amor que nos dá coragem para vencê-lo. Às vezes pode ser difícil reconhecer essa dimensão do amor, pois é mais comum associá-lo à fraternidade e à comunhão. Em outras palavras, quando somos envolvidos pelo amor de Deus, não há espaço para mais nada. É por isso que a palavra de Deus nos assegura que no amor não há medo. Pelo contrário, o amor perfeito lança fora o medo. 1 João, capítulo 4, verso 18. Glória a Deus por isso. Equilíbrio. Por último e não menos importante, Deus nos dá a arma do equilíbrio, que é a capacidade de caminharmos com poder e com amor na mesma intensidade. Ele nos dá o equilíbrio para termos uma vida moderada, equilibrada, em que conseguimos entender que o Senhor pode usar até mesmo uma pandemia para nos dar a chance de reduzirmos o ritmo acelerado e frenético que vivemos, de nos importarmos mais com o próximo em amor e de nos movimentarmos em favor de nós mesmos e do nosso próximo. Deus não nos chamou para nos acovardarmos diante das incertezas destes dias. Deus conta com a nossa coragem para sermos canal de poder para um mundo enfraquecido, canal do seu amor para um mundo cheio de ódio e canal de equilíbrio em um mundo congestionado. Tenho que confessar que durante a pandemia também senti medo por diversas vezes. Tive medo de alguém que amo ser infectado pelo vírus, medo das incertezas financeiras para minha família, medo do futuro escolar dos meus filhos, medo de como eu seria uma professora para eles, de como alfabetizaria o meu filho Lorenzo. Essa era a pergunta que vinha em minha mente em muitos momentos. Como? O Lorenzo, com apenas 4 anos, mal havia começado sua jornada escolar, quando a pandemia desabou sobre nós. Imaginem só o desespero que senti. Ele ainda estava se adaptando ao ambiente escolar.
e de repente teve que ficar em casa sem entender por que tudo aquilo estava acontecendo. Se nós, adultos, já estávamos confusos, imagina esses pequeninos. Eu, assim como muitas mães, tive de me reinventar e assumir o papel de professora. O medo e a insegurança tomaram conta de mim. Nunca imaginei passar por uma situação assim e fiquei extremamente preocupada com o impacto que isso teria no futuro educacional do Lorenzo. Com o Davi, meu primeiro filho, a adaptação aos estudos online foi mais fácil. Ele se ajustou rapidamente. No entanto, o Lorenzo exigia minha presença constante durante as aulas virtuais. Eu precisava ficar ao lado dele o tempo todo, pois ele queria apertar os botões para falar quando a professora estava falando ou tentava fechar a câmera quando não deveria. Ufa, foi uma verdadeira maratona. Pois é, as dúvidas, juntamente com o medo, também fizeram parte de mim durante certo período. Porém, aprendi e tenho aprendido a cada dia que o momento de sofrimento é pedagógico em minha vida, visto que produz em mim perseverança. Mesmo sem forças, não me entreguei, pois tive a certeza de que Deus está sempre no controle de tudo. Não desisti, perseverei, porque sabia que meu caráter estava sendo aprovado e amadurecido durante aquele período. Quando o medo tentou me paralisar e a incerteza quis que eu desistisse, Deus me levou à verdadeira esperança. Esperança de uma vida plena com Ele, a esperança de que, mesmo que me falte tudo, Ele continuará sendo Deus e nele me alegrarei. Assim como a protagonista da nossa narrativa, eu tive que compreender que a jornada da vida se desdobra em diversas faces, cada uma com suas peculiaridades e circunstâncias únicas. Esteja pronta para embarcar nessa jornada fascinante e descobrir o poder do amor de Jesus.